Herculano Pires, O mistério do ser ante a dor e a morte. Uma visão atual da problemática existencial à luz da filosofia, da religião e da ciência. Este é um estudo da problemática existencial à luz da filosofia, da religião e da ciência. Kardec pesquisou os fenômenos paranormais e com um punhado de livros e uma revista embaixo do braço restabeleceu a verdade cristã estrangulada por rabinos e clérigos inquisidores. Tomando como base a colossal obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Herculano procura desenvolver mais amplamente as importantes questões da origem e destino do ser, com base na realidade científica e filosófica atual. Para Samuel Balababian, que desceu entre os supostos destroços da Arca de Noé, no Monte Ararat, foi escravo dos beduínos no deserto, barbeiro em Buenos Aires e barbeiro nos Diários Associados de São Paulo, na Rua 7 de Abril, onde me contava anedotas armênias, e um dia me perguntou, por que temos de sofrer tanto neste mundo e morrer sem ter conseguido nada? Se Samuel não entendeu esta resposta, estaremos quites, pois muita coisa que ele me contou, na língua da Torre de Babel, misturando árabe, armênio, espanhol e português, eu também não entendi. O principal é que no rosto envelhecido e cansado de Samuel, tocado pela sombra da morte, passou um sopro de alegria quando eu lhe disse que a sua pergunta me levara a escrever um livro. O que todos devemos saber. O avanço do conhecimento nos últimos 2 séculos, e particularmente neste século, deu-nos, pela primeira vez no mundo, os dados necessários para o esclarecimento científico da problemática existencial, ou seja, da natureza e da condição do homem. O desenvolvimento da razão e, consequentemente, das técnicas de pesquisa abriu-nos possibilidades decisivas de uma penetração mais profunda no mistério de nós mesmos. Libertamo-nos da sistemática filosófica e do emaranhado contraditório das proposições teológicas, para encararmos o problema do homem com realismo, sem os temores e os embaraços da superstição e de religião. Mas apesar da herança dos milênios de obscurantismo, alimentados pela magia primitiva, pelo temor do sagrado, pela nebulosidade dos conceitos formais sobre as coisas e os seres, tudo isso em conflito com a mentalidade mitológica, as concepções materialistas, a ferocidade das instituições religiosas, gerava um pandemônio que não podia levar a nada. Todos tinham e não tinha razão, mas vencia a sem razão dos mais poderosos. Atualmente, apesar dos pesares, a metodologia científica e as técnicas romperam as antigas barreiras, graças aos resultados positivos de suas atividades, criando condições mais favoráveis a um tratamento objetivo do problema do homem. Nossa visão atual oferece mais opções racionais para uma tomada de posição realista e liberta de perturbações da metafísica fideísta. Acentuou-se nas massas a tendência pelas descobertas científicas e definiu-se a existência de uma elite do saber que dispõe de recursos para afugentar as fascinações da mentira piedosa. Queremos hoje a verdade provada e não apenas o carimbo oficial dos supostos donos da infalibilidade consagrada pela evidente falibilidade humana. Essa é a razão de voltarmos, neste livro, às teses antigas sobre o homem e particularmente sobre os temas de Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Não repisamos esses temas, mas procuramos desenvolvê-los mais amplamente na perspectiva filosófica e científica dos nossos dias. A posição de Denis, ligada aos fins do século passado e princípios deste século, é ainda bem recente. Mas o aceleramento cultural de hoje encurtou as fases, antes seculares, da complementação de dados substanciais em diversos rumos da problemática. Não se trata, pois, de uma revisão arbitrária de obra clássica e consagrada culturalmente, que continua válida e necessária, na sua inteireza de pensamento e linguagem, mas de um desenvolvimento também necessário dos temas do grande pensador da Lorena, que teria hoje novos dados para enfrentar. Voltaire, na quase polêmica de que o poeta Gaston Luce, contemporâneo de ambos, nos dá numa rápida informação em seu livro Vida e Obra de Leon Denis.
Os leitores de Denis verão que não nos ativemos ao seu esquema e nem tentamos reformular as suas proposições. Procuramos apenas ajustar a sua temática à realidade dos nossos dias. Valemo-nos de nossa afinidade com Denis e sua obra para continuar tratando do assunto, com a maior amplitude possível, no desenvolvimento atual da cultura. Essa é uma exigência do nosso tempo, considerada como indispensável em todos os ramos do conhecimento. Cada fase do desenvolvimento cultural cria novo clima e oferece maiores possibilidades para o trabalho intelectual. As obras clássicas correspondem às diversas fases do passado e são consideradas completas em si mesmas, obras feitas intocáveis na sua dignidade de testemunhas da grandeza do seu tempo. É crime desfigurá-las a pretexto de atualizá-las, como fazem hoje as religiões cristãs e suas novas edições da Bíblia. Essa violação criminosa, crime moral e crime cultural ao mesmo tempo, só ocorre, por estranho que pareça, justamente nas áreas religiosas, que consideram sagradas as obras da revelação. Ignorância e interesse imediatista de venda e de proselitismo são as molas dessa criminalidade religiosa. Mas não se pode negar a cada época o direito e o dever de elaborar as suas próprias obras, que testemunharão as condições culturais de seu tempo. No tocante ao problema que enfrentamos neste livro, a necessidade de uma atualização epistemológica se impõe, no aproveitamento das novas condições surgidas para o melhor e mais completo conhecimento do problema à luz dos novos dados obtidos pela pesquisa histórica e cultural em geral. Ante o avanço científico e filosófico da atualidade, com reflexos profundos no plano religioso, a concepção geral do mundo, a mundividência especulativa ou dogmática do homem comum, negativa ou positiva, ampliou-se nas perspectivas cósmicas. Materialistas e espiritualistas, racionalistas e fideístas, romperam a estreiteza de suas convicções acanhadas. Uma nova revolução copérnica explodiu no interior das Bastilhas, das igrejas e por trás das muralhas do Kremlin. Por toda a terra, como num desafogo de milênios, a mente popular e a das elites abriram-se sofregamente para a percepção do ilimitado. O curioso é que essa abertura ocorreu sobre os destroços da Segunda Conflagração Mundial, num misto generalizado de temor e esperanças. Essa virada do finito para o infinito confirmou a validade das utopias, segundo a tese de Karl Linnaeus. A descoberta científica da percepção extrasensorial comprovou a capacidade humana de antecipar mentalmente as realidades futuras. Fomos literalmente obrigados a aceitar uma nova cosmovisão, em que o homem não mais aparece como o bicho da terra, tão pequeno, de Camões, mas a fênix egípcia de asas misteriosas, que vence o tempo, o espaço e a morte. Todas as nossas ideias sobre a realidade nossa e do mundo foram postas em xeque. A matéria foi virada no avesso pela descoberta da antimatéria, perdeu sua solidez em troca da fluidez, que considerávamos uma heresia científica, e o espaço físico e imutável dispersou-se na multiplicidade dos hiperespaços. Somente os alérgicos ao futuro, na expressão de Rémy Chauvin, continuaram a bater no peito, como beatos inconversíveis, repetindo os credos de um passado sombrio. Como na teoria aristotélica de potência e ato, basta-nos abrir as pálpebras após o sono para que a visão da alvorada nos atualize na realidade nova. Os que quiserem continuar de olhos fechados poderão fazê-lo, como toupeiras que se recusam a sair da cova. A liberdade do homem só é limitada por ele mesmo. O seu próprio despertar depende do seu desejo ou não de ver o raiar do sol. Estimular nos leitores esse desejo é a principal finalidade deste livro provocado por um velho armênio de espírito jovem, curtido nas dores do mundo. 1. Os capatazes de Deus. As explicações religiosas sobre a dor e a morte apoiam-se até hoje em conceitos mitológicos provenientes da mais alta antiguidade. Originam-se da ideia primitiva e, portanto, simplória da criação do mundo pelos deuses. Esses deuses, por sua vez, não passam de criaturas humanas divinizadas, que regem o mundo em que vivemos e todo o universo através de poderes mágicos que se manifestam na realidade sensível em forma de decretos irrevogáveis.
Caímos assim nas garras de um fatalismo totalitário, do qual não podemos escapar de maneira alguma. Nascemos, vivemos e morremos como peixes de um aquário ou como os galináceos de um vasto galinheiro, criados apenas para o corte impiedoso dos interessados em lucros. A vontade humana não conta. Os deuses nos criam, alimentam e devoram. Somos animais de corte que se contentam com as rações e as vítimas inferiores que nos permitem caçar. O máximo que podemos fazer é suplicar de mãos postas que os deuses não se esqueçam de nos dar as rações e de tratar-nos de maneira benigna. Dispomos do recurso das súplicas e da obediência, dos ritos de submissão, dos louvores obrigatórios aos deuses para, pelo menos, conseguirmos algumas concessões benévolas dos poderosos, mas sempre na certeza de que iremos para o sacrifício mais cedo ou mais tarde. Contamos também com a proteção possível de alguns capatazes generosos, que podem aliviar-nos quando quiserem. Com o advento do monoteísmo, da crença de um Deus Supremo único, nossa miserável condição subhumana não melhorou muito. O Senhor implacável jamais concordou em conceder-nos a alforria. Continuamos presos como os negros nas senzalas e tentamos revoltas inúteis, que só serviram para aumentar as nossas dores. O Deus Supremo é irascível e pode irritar-se com as nossas pretensões. O chicote da dor está sempre erguido sobre os nossos lombos e a morte sempre à espreita para nos ceifar. Os raios de Júpiter podem cair sobre as nossas cabeças a qualquer momento, sem sabermos por que motivo. Deus não precisa de motivos e não se preocupa com arrazoados de espécie alguma. Apesar dessa irredutível e trágica visão da vida, continuamos a viver, pois gostamos de estar vivos e detestamos a morte. A dor mais insuportável se torna suportável quando nos lembramos das ameaças dos capatazes de Deus sobre as penas eternas. A ideia de uma eternidade de dores nos perturba e preferimos esperar vivos a hora do corte. Só os que se desesperam e não encontram alívio algum na vida acabam apelando para a morte. Desse impasse resultou a rebelião das senzalas no plano mental, com as tentativas de golpe de Estado da filosofia e das ciências. O positivismo, o materialismo, o pragmatismo e outros ismos da mesma espécie tentaram abrir algumas brechas de liberdade nas muralhas da vida, para libertá-la. Mas caíram numa situação desesperadora, pois tiraram dos homens as poucas esperanças que lhes restavam. O Buda e o Cristo chefiaram revoltas mais aceitáveis. Mas o Buda apelava para a fuga e o Cristo pareceu suspeito, por se dizer filho de Deus. Os capatazes puseram a boca no mundo, com ameaças terríveis para os que se bandeassem para o lado inimigo. Era perigoso arriscar um olho para quem só possuía dois. Surgiram os místicos do terceiro olho, mas os homens sensatos desconfiaram de uma cilada, em virtude da própria posição esquiva desse olho estepe. Na própria Bíblia hebraica que os capatazes diziam, com autoridade indiscutível, ser a palavra de Deus, figurava o pacto de Noé com Yahvé, o Deus dos judeus, povo esperto firmado logo após o dilúvio. Nesse pacto estava clara a posição de Deus, que exigira duas coisas da humanidade: o povoamento total da terra e a reserva absoluta de todo o sangue derramado para a alimentação do Senhor. Até hoje os judeus ortodoxos mantêm matadouros rituais em que o sangue dos animais abatidos é reservado exclusivamente para Deus. A fim de evitar abusos, os capatazes inventaram que a alma de todos os seres está no sangue, de maneira que, com os chouriços, o homem corria o risco de engolir almas de animais e animalizar-se. Ficou claro que Deus era carnívoro, quando Noé lhe fez um altar no Monte Ararat, após o dilúvio, e Yahvé debruçou-se goloso sobre as carnes assadas que o esperto Noé pusera para ele no altar. Yahvé não comeu as carnes, mas aspirou golosamente as deliciosas emanações daqueles assados, em que o sangue das vítimas subia nas espirais de fumaça. Quem visse Yahvé naquele momento, de narinas escancaradas para não perder o menor fiozinho de fumaça alimentícia, podia compreender a importância do sangue humano, o mais precioso, nos banquetes celestiais. E quem visse as matanças coletivas no mundo e as fogueiras acesas febrilmente pelos inquisidores compreenderia a razão daquele dispositivo do pacto que dizia:
povoai toda a terra, enchei-a com vossa descendência. Yahvé exigia todo o sangue dos animais e da humanidade para a maior produção dos frigoríficos celestiais. Os capatazes de Deus também compreenderam isso e criaram taxas especiais a serem pagas pelos que, ritualmente impedidos de comer carne em dias santificados, recebessem licença especial, de maneira a que não se diminuísse a matança universal de que resultariam os estoques de sangue. Por tudo isso o sangue se tornou a mais preciosa das coisas nos ritos e sacramentos das igrejas. Pois nem mesmo o sangue sagrado do Cordeiro de Deus havia sido culpado. Deus perdoava tudo aos homens, menos a dor e a morte, sem as quais não seriam possíveis as matanças. Esse quadro, toscamente esboçado, da tragédia universal, pode despertar os homens para uma compreensão mais clara e precisa do significado da dor e da morte na Terra. Continuamos, ainda hoje, submetidos à fascinação dessas ideias arcaicas, com que ainda se alimentam teologias e filosofias sanguinárias por todo o mundo. Enquanto não nos livrarmos dessa fascinação cruenta, não chegaremos à compreensão real do que são a dor e a morte na vida humana e continuaremos a viver sem saber por que o fazemos. Nossa vida humana tem o sentido estranho de uma concessão condicionada às exigências interesseiras de um grande monopólio celestial do sangue. E continuaremos a derramar o sangue dos animais e dos nossos semelhantes para agradar a um Deus insaciável. Por mais invenções e conquistas que fizermos, não passaremos da condição desses trogloditas que continuam em matanças selvagens e brutais nos países mais supostamente civilizados deste planeta ensanguentado. Isso prova que a civilização não passa de uma domesticação de feras indomáveis. Mais de 20 grandes civilizações desfilaram pelo planeta até hoje, segundo os cálculos de Toynbee, e os homens continuam os mesmos. As dores do mundo aumentaram, a ação das civilizações mostrou-se contraditória, eliminando males antigos e criando novos e mais terríveis males. O progresso das ciências e das técnicas foi enorme. O homem voa mais seguro e mais veloz que os pássaros, chegou a pousar na lua e voltar à terra, mas enfermidades terríveis se espalharam pela terra, como as várias formas cancerígenas, os infartes, os distúrbios nervosos, psíquicos e mentais e assim por diante. Vivemos no mundo do terror, da insegurança, carregando em nós mesmos o germe dos males que nos assaltarão e nos matarão na hora prefixada de Édipo. Devastamos a terra, poluímos a atmosfera que temos de respirar, liquidamos as defesas ecológicas naturais, envenenamos o céu e o mar. As perspectivas de novas dores e tragédias inevitáveis são muito maiores e mais ameaçadoras do que nos milhões de anos decorridos. Chegamos ao cúmulo de voltar ao canibalismo e aos massacres genocidas. Aumentamos muito a nossa capacidade de produzir novas, mais agudas e mais espantosas formas de dor para toda a humanidade. Parece evidente que, mais do que o acaso ou o destino, somos nós os produtores dos males que nos afligem. Estamos na hora de perguntar se a dor é realmente uma das alavancas da evolução humana e da evolução geral, ou é apenas um subproduto de nossas loucuras industrializantes. Seria a dor, como supusemos até agora, um meio de desenvolvimento da sensibilidade ou uma forma de seu embotamento. Tentamos suprimi-la através de anestésicos e somos forçados a multiplicá-la por meio de mecanismos infernais. Qual é a função da dor, da miséria, do sofrimento individual e coletivo no mundo em que vivemos? As crianças choram ao nascer com medo do mundo ou por piedade de si mesmas. São múltiplos os problemas da atualidade mundial, envolta em sangue, desespero e lágrimas. Sabemos que iremos morrer, mas cada morte aumenta as dores do mundo e em cada enterro ou cremação desaparece um ente querido que lança os vivos em novas angústias. Não descobrimos ainda nenhum meio de dominar as dores que nos perseguem, como hienas famintas, desde que nascemos até o momento fatal da morte. 2. Os mecanismos do sensível. O mundo do sensível e o mundo do inteligível, em que Platão divide a realidade, encerram os mistérios da morte e da vida. Temos no sensível mundo morto da matéria bruta ou compacta, e no inteligível mundo da matéria refinada e vibrátil, animada e dotada de sensibilidade.
Apesar do dualismo aparente, esses dois mundos se fundem na realidade única do ponderável universal, hoje inteiramente acessível aos nossos instrumentos ou aparelhos externos e extracorpóreos de percepção. O Deus bíblico dos judeus, herdeiro das tradições mágicas do Egito, arrancou o mundo do nada, do vazio da sua cartola, mas os deuses gregos, sérios e modestos, preferiram arrancá-lo da realidade subjacente das coisas, que constitui o plano do sensível. Deucalião e Pirra, os heróis do dilúvio grego, repovoaram a Grécia catando pedras e atirando-as para trás, sem olhá-las, para não perturbarem o milagre da conversão dessas pedras em seres humanos. Essa parábola aparentemente ingênua contém o segredo da relação entre o sensível e o inteligível. Os primeiros judeus nasceram do barro de Ur, na Mesopotâmia, mas os primeiros gregos nasceram das pedras de Delfos, onde ergueria mais tarde o oráculo de Apolo. Apesar de nascidos do barro, do limo da terra, como diz o texto sagrado, os judeus se arrogaram o título racial de filhos de Deus. Toda essa história é muito curiosa e cheia de subentendidos e significados ocultos, que somente hoje se tornam transparentes. Os oráculos gregos viam mais longe que os profetas judeus. Mas o que mais nos interessa, confirmando os poderes intuitivos dos gregos, é a revelação dos mecanismos do sensível, no processo de transformação das pedras em homens. Na linha atomista posterior, filósofos gregos, como Leucipo e Demócrito, mostrariam que a pedra, insensível em si mesma, era sensível à nossa percepção, carregando em suas entranhas catalépticas o germe oculto da humanidade pós-diluviana. As entranhas da pedra constituíam-se, como hoje sabemos, de torvelinhos atômicos. A inércia aparente da pedra velava, na realidade, o futuro nas franjas do véu de Ísis. A herança egípcia da Grécia arcaica, consubstanciada na mitologia da pedra e nas mutações da metempsicose, permitia aos gregos compreender os mecanismos do sensível. A gestação secreta das energias atômicas no ventre das pedras não ameaçava o mundo com explosões destruidoras, mas, prometendo-lhe antes a multiplicação das espécies vivas, desde as misteriosas favas de Pitágoras, até o repovoamento da Hélade após a Guerra do Peloponeso. Reconhecida a função geradora do mineral, tornava-se possível a compreensão das relações entre os vários reinos naturais. Além disso, a concepção monista do mundo e do universo, antecipada na matemática lírica de Pitágoras, com sua música das esferas siderais e a teoria do isoloísmo, segundo a qual a Terra era um ser vivo, levaria à compreensão de que o sensível e o inteligível não eram mundos antípodas, mas fundidos e interpenetrados. Essa realidade panorâmica, captada pela intuição grega, preparou-nos para aceitarmos mais tarde, em tempos amargos do planeta, que a dor não tinha funções puramente humanas. Não é apenas o homem que sofre com a dor, mas toda a estrutura sensível do gigantesco organismo de um universo vivo. Sendo assim, não podemos atribuir às dores do mundo, que levaram Schopenhauer à loucura, apenas as ações humanas. Foi o que Kardec percebeu, nas suas pesquisas espíritas, ao verificar que as mesas girantes eram movidas, não por cargas elétricas ou magnéticas, como supusera a princípio, mas por emissões ectoplásmicas e dirigidas intencionalmente e controladas por inteligências reveladoras dos arcanos da natureza. Kardec, de origem palingenésica celta, percebeu a profundidade e a extensão dessa renovação dos conceitos do seu tempo, mas viu-se obrigado a restringir-se às condições culturais médias da sua época para, como professor e didata exímio, preparar com sua obra os caminhos do futuro. Sempre que Kardec se restringe ao aspecto humano dos problemas espíritas, o faz por necessidade metodológica, pois a Europa do seu tempo não estava em condições de poder enfrentar com proveito as ideias avançadas que devia apresentar e defender. Nem sequer os problemas atômicos haviam se desenvolvido. Convém lembrar que as raízes celtas e, portanto, druídicas de Kardec estavam ligadas, de um lado, à filosofia grega da área socrática, e de outro lado aos ensinos do Cristo, na Palestina. Aristóteles referiu-se aos celtas como o único povo filósofo que havia encontrado no mundo,
E o próprio Kardec incumbiu-se de estabelecer o confronto, na Revista Espírita, dos princípios do cristianismo e do espiritismo com a doutrina tríplice dos druidas. É historicamente evidente essa tríplice ligação, como Kardec provou no seu estudo citado. Depois de sua morte, Kardec voltou ao assunto numa comunicação mediúnica em que considerou a França como uma espécie de refletor dos pensamentos renovadores do alto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo considerou Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs, restabelecendo as ligações espirituais entre a Palestina do tempo de Jesus, a França e a Grécia Antiga. São essas as três fontes da cultura espírita. A Universidade Espírita do Futuro terá a incumbência de aprofundar os estudos desse problema de importância fundamental para a era cósmica de que já nos aproximamos. No plano místico da história cristã, a lenda piedosa da fuga de Madalena para a França, após a crucificação do Cristo, pode ser considerada como uma prova poética da ligação dos bardos celtas, poetas sacerdotes, com o surto literário do romantismo, exposto no Manifesto de Victor Hugo como produto do impacto do cristianismo no mundo. Não foi à toa que o túmulo de Kardec em Paris foi esculpido nos moldes de um dolmen druídico, fixando na pedra os altares rústicos das florestas celtas. O princípio kardeciano da unidade sequente, que ele expressou da maneira mais simples e didática, tudo se encadeia no universo, reflete-se na sua vida e na sua obra. A Grécia, a Palestina e a França formam o patamar do novo mundo que nasce das entranhas minerais do planeta e envolve toda a Terra na rede sutil e ao mesmo tempo poderosa de uma nova concepção da vida, do homem e do mundo. Nessa concepção, a dor nos revela sua face oculta. A mecânica dos átomos, semelhante à mecânica dos astros, teve a imensa teia de ações e reações que abrange o finito e o infinito em suas múltiplas expressões. E nessa teia se insere a fluídica das mônadas, no conceito platônico que Leibniz desenvolveu em nosso tempo. A mônada platônica é a ideia, semelhante à forma aristotélica que modela as coisas e os seres. Na sua essência é apenas um ponto invisível no espaço e sua pequenez escapa às nossas possibilidades de avaliação matemática. Na sua mínima estrutura encerra a máxima potência. É a síntese máxima. Menor que as homeomerias de Empédocles, forma as infinitesimais dos órgãos e dos membros das coisas e dos seres, que se ajustam na formação material desses órgãos e membros. É o sêmen invisível e imponderável do pensamento de Deus que fecunda a matéria. Henri Bergson viu-as em caudais, na sua genial concepção do élan vital infiltrando-se na matéria para aglutinar os seus elementos no processo da evolução criadora. Hegel antecipará essa visão na sua teoria estética, descrevendo a epopeia do belo em luta com a matéria, desde as formas monstruosas da arte oriental antiga, nos templos indianos, até o artesanato das criações estéticas da Europa. A ciência atual, nas pesquisas sobre os centros padronizadores dos órgãos e membros de corpos animais, especialmente de ratos, mostraram que as homeomerias não são uma criação imaginária e ingênua, mas a percepção, antecipada pelos gregos, das formas padronizadoras existentes nos corpos. Deslocando-se um braço de frente de um embrião de rato para o lugar de uma perna traseira, e vice-versa, a perna cresce como braço e o braço como perna. A curiosa ideia das homeomerias aparece então como uma forma de percepção dos padrões ocultos no corpo. Confirmou-se também, com essas pesquisas, a intuição de Claude Bernard sobre a necessidade de um modelo energético para o corpo humano. Nas recentes e famosas pesquisas da Universidade de Kirov, na URSS rejeitadas pelo Estado materialista dogmático, mas sustentadas pelos cientistas pesquisadores, estes fizeram a descoberta do corpo bioplásmico do homem, modelo e sustentador do corpo físico, ao qual deram essa denominação por ser ele o corpo que dá vida ao corpo material e constituído de plasma físico. Pesquisadores da Universidade de Prentice Hall, dos Estados Unidos, confirmaram essa descoberta e a divulgaram em livro editado pela universidade. Os mecanismos do sensível foram assim descobertos.
Trata-se de processos atômicos e subatômicos, nos quais intervém a antimatéria e as mônadas. Estas representam o elemento espiritual, designadas pelo professor Rini, na parapsicologia, como extrafísicos. É graças a essa conjugação de forças, somente agora comprovadas pela pesquisa científica objetiva, que os mecanismos do sensível transformam o reino mineral em vegetal e este em reino animal, do qual surgiu na Terra o reino hominal, configurado na espécie humana. Em todo esse vasto, profundo e multimilenar processo da evolução criadora, a dor se manifesta nos atritos, desajustes e dispersões de elementos, despertando a sensibilidade monádica através de estímulos e desenvolvimentos sucessivos. Kardec sustentou essa teoria, que já confirmara em suas pesquisas da ciência espírita, na segunda metade do século XIX. Leon Denis a sintetizou na sua conhecida expressão poética: a alma dorme na pedra, sonha do vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Gustave Geley, em seu livro Do Inconsciente ao Consciente, sustentou a existência do dinamismo psíquico inconsciente, como elemento universal determinante dos processos evolutivos em todos os reinos da natureza. Kardec antecipou a teoria da transcendência das atuais filosofias da existência, sustentando, com base em suas pesquisas espíritas, que o reino hominal evolui para a angelitude, no desenvolvimento das potencialidades do homem. A angelitude é a condição angélica que a humanidade deverá atingir na sua evolução terrena, transferindo-se para os mundos superiores das constelações cósmicas. Dessa maneira a dor se apresenta, fora dos limites estreitos da concepção antropomórfica, como uma decorrência natural dos processos evolutivos em todo o cosmos. É uma consequência dos esforços despendidos pelas coisas e os seres, em luta com os obstáculos internos e externos com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam nos caminhos da evolução universal. Toda estase adquirida configura uma situação de impasse que terá de ser rompida pelos mecanismos do sensível. Sofre a pedra, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem em cada curva implacável do desenvolvimento de suas potencialidades. Denis viu isso com clareza ao afirmar que a dor é uma lei de equilíbrio e educação, referindo-se especialmente à humanidade. A essa lei universal nada e ninguém pode fugir. O universo é teleológico, dirige-se, em tudo e em toda parte, a finalidades definidas. Não é isso que vemos ao nosso redor, desde que nascemos até morrermos. Um fato assim tão evidente, incessantemente repetido, já traz em si mesmo o selo natural da sua comprovação, que só os espíritos sistemáticos podem pôr em dúvida. No tocante à reencarnação humana, que é apenas um detalhe da lei grega da palingenesia, do constante e inevitável renascimento de todas as coisas e todos os seres, trazemos em nossa própria consciência a certeza secreta de termos de passar por esse processo. Mas na reencarnação humana o problema da dor se complica com a presença no homem da consciência de si mesmo e de seus deveres. Ação e reação são inevitáveis, em todos os planos, mas o homem tem a vantagem de saber qual é o seu destino e como pode e deve empregar o seu livre-arbítrio para alcançar os objetivos superiores da sua destinação cósmica. Ele é o responsável único pelas suas opções e os seus atos, pensamentos, desejos e palavras. O perdão de Deus pode auxiliá-lo em suas situações desesperadas, mas só ele mesmo pode redimir-se, corrigindo e superando seus erros. Pesa sobre os seus ombros a responsabilidade moral que adquiriu na sua evolução espiritual. Nenhum sacerdote e nenhuma entidade espiritual pode livrá-lo dos compromissos que assumiu. Deus não o castiga nem o recompensa. O tribunal de Deus está instalado em sua consciência e ele mesmo se condena e se pune, no uso pleno da sua liberdade. Seus sofrimentos e angústias nasceram de sua própria consciência e só nela podem apagar-se. Deus lhe conferiu a jurisdição de si mesmo. A dor que o aflige não é castigo de Deus, mas é fogueira que ele mesmo acendeu e pode apagar por si mesmo. Essa solidão do homem é a sua própria grandeza. Ele tem nas suas mãos o poder de fazer e desfazer o seu destino, de se fazer maldito ou se tornar divino. 3.
do sensível ao inteligível. O reino mineral contém, na sua dinâmica secreta, todas as potencialidades da criação. Permanece em êxtase, como adormecido, sujeito apenas à movimentação externa que lhe é dada pelo vento, pela chuva, pelos desníveis das camadas de terra interiores, pelos abalos sísmicos e as erupções da pirosfera nas explosões vulcânicas. Ante a extensão tranquila e imóvel dos areais no deserto, das montanhas e geleiras impassíveis, os homens se julgam senhores absolutos de um mundo morto. Mas a intuição monádica os adverte que a vida palpita sob os disfarces da morte. Os panoramas majestosos da solidão externa sugerem-lhe o formigar oculto das potências em gestação. Os vendavais, os rios, os temporais e os sismos lhe mostram que, sob a inércia aparente das coisas há uma trepidação secreta. As mônadas modelam em silêncio as formas das coisas e dos seres, as constelações atômicas atritam-se com as sementes monádicas, fazendo-as germinar. As potências adormecidas acordam no ventre das camadas minerais e determinam a partogênese das primeiras florações vegetais. Na sequência dessas atividades secretas os vegetais despertam as potências animais e nessas se manifestam os primeiros sintomas da inteligência subjacente em cada grão de areia, em cada folhinha tímida de relva, assim como no cadáver que se retira intacto de um túmulo em que não se desfez, e ao ser exposto à infiltração do ar começa a se desfazer em vermes pululantes. A terra morta explode em movimentação incessante e o mundo fervilha nas manifestações vitais. A química da vida rompe o silêncio mortal e desencadeia a proliferação dos seres. A dor fulgura pela primeira vez nas fibras do sensível, revelando a passagem mágica deste para o inteligível. O homem, se já existisse, como figuramos neste quadro genésico, poderia então perceber as primeiras manifestações da inteligência incubada nas estruturas aparentemente mecânicas das coisas e dos seres. O princípio inteligente se revela no tropismo das raízes que penetram no solo em busca de água, na corola das flores que se voltam para a luz do sol, no instinto dos animais que buscam alimento e proteção, desenvolvendo as prolhas e construindo suas tocas como se obedecessem a esquemas previamente traçados. A imagem ancestral da Terra morta é atualmente revista pelos astronautas que pousam na Lua. Testemunho de Deus, o homem assiste à epopeia da gênese planetária num minúsculo recorte do universo e o faz através da sequência das gerações terrenas, na magia telúrica e espantosa das reencarnações progressivas da sua própria espécie. O que a gênese bíblica nos apresenta num esquema fantasioso, a ciência do homem reconstrói no tempo com seus dados objetivos, colhidos nas entranhas do planeta. O grande laboratório guarda os seus registros na própria carne da Terra para que o homem possa reconstruir o seu próprio passado na consulta à memória planetária. Desígnio, intenção, atividade criadora, previsão, tudo isso ressalta das investigações científicas na crosta terrena e nos depósitos de fósseis. Atribuir tudo isso ao acaso seria negar a casualidade como sequência de ocorrências sem sentido. Seria fazer do acaso um ser casualmente inteligente. A ciência não se alimenta de acasos, mas de causas. São estas que importam para a tomada de consciência do homem diante da realidade universal. As mistificações forjadas na filosofia, na teologia e na ciência, para afastar a presença de uma inteligência suprema na realidade cósmica, ou minimizá-la, são manifestações evidentes de uma vaidade de pigmeus africanos escolarizados. O homem ainda não dispõe de possibilidades para uma investigação dessa natureza em amplitude cósmica. As opiniões dos sábios, como dizia Kardec, são válidas na medida em que se ajustam à especialidade do sábio. A verdade sobre o cosmos é conhecida ainda em termos arrasadoramente insuficientes para que alguém possa negar a evidência, comprovada até agora na pesquisa de dados objetivos, de que a estrutura inteligente do cosmos só pode ser explicada pela ação de uma inteligência cósmica. Os mecanismos do sensível e a evolução do inteligível na Terra estão decisivamente comprovados pelas pesquisas científicas.
Qualquer refutação dessa evidência só terá valor quando apoiada em pesquisas da mesma ordem. Fora disso, só temos opiniões pessoais que nada valem no campo científico. Na ciência espírita, a prova da existência de Deus é dada em termos rigorosamente científicos, pelo exame objetivo e lógico da estrutura da realidade cósmica. A conclusão lógica é de bronze, como assinalou Richet, a quem os mais significativos fenômenos parciais não conseguiram convencer. O veredicto final de Kardec foi assim resumido: não há fenômeno inteligente sem causa inteligente, e a grandeza do fenômeno corresponde necessariamente à grandeza da causa. Podemos acrescentar que não há grandeza maior, mais evidente e mais comprovada do que a da inteligência cósmica revelada em todos os aspectos conhecidos do cosmos. Essa rigorosa posição científica só pode ser contestada por meio de sofismas facilmente elaborados por criaturas opiniáticas. A dor, em seus múltiplos aspectos, físicos e morais, acha-se entranhada na realidade cósmica como elemento necessário da evolução universal, que decorre dos processos naturais de desenvolvimento das potencialidades genésicas através da passagem da potência a ato. Todo ato é um parto e todo parto é doloroso. Só podemos supor um mundo sem dor imaginando o completo desenvolvimento de todas as potencialidades das coisas e dos seres, o que não passaria de pura especulação imaginativa. Nos mundos em que a matéria densa predomina, como o nosso, o espírito ainda está sujeito às leis físicas e viriais, ou seja, biofísicas. Os longos ciclos evolutivos necessários ao desenvolvimento das potencialidades mostram-nos que o processo não é imediato ou mágico, mas lento e gradual, regido ao mesmo tempo pelas leis físicas, biológicas e espirituais. As relações entre espírito e matéria implicam sempre em contrastes dialéticos de ação e reação, de luta e fusão, antes que atinjam o plano dialético da fusão harmoniosa, segundo a concepção de Hamilton. Nas primeiras fases genésicas, o espírito, no caso designado apenas como princípio inteligente, atrai a matéria dispersa, como o ímã atrai a limalha, e aglutina a matéria aos esquemas formais do projeto divino. Incorporada a matéria ao espírito, a fusão se realiza objetivando a síntese. Mas esta vai ser o resultado de um duplo e recíproco apresamento, o da matéria pelo espírito e o do espírito pela matéria. A dor reponta naturalmente desse embate de potências adversas. Por isso Kardec definiu a matéria como o laço que prende o espírito. Essa prisão recíproca do espírito à matéria e da matéria ao espírito prolonga-se no tempo e no espaço, na duração necessária para que as potencialidades do espírito se desenvolvam. Todos sabemos, por experiência própria, como os desejos imediatistas da matéria se opõem aos anseios de transcendência do espírito e vice-versa. Por isso Unamuno considerou o homem como um drama e os existencialistas atuais reconheceram, inclusive Sartre, que o objetivo do homem é a transcendência. Do materialismo filosófico passamos, em plena era pragmatista e materialista, à concepção do homem como espírito, o que foi uma vitória inegável e irredutível de Kardec. O princípio do inteligível em Platão não se refere apenas à inteligência dos seres, mas também à inteligibilidade de todas as coisas. Praticamente, o inteligível é a chave da compreensão geral do mundo, sem a qual a porta do saber não se abriria para a humanidade. Passar do sensível ao inteligível equivale a uma escalada espiritual que leva os seres do plano da simples percepção das coisas ao plano complexo da compreensão de toda a realidade. Na ciência espírita, esse princípio platônico aparece como aplicação do método racional à explicação da realidade. Na filosofia espírita, ele é a razão de Deus ordenando o mundo, justificando o homem e ajustando o pensamento humano ao real. Na religião espírita, ele é o sustentáculo único da fé, pois só a fé racional, como sustenta Kardec, pode enfrentar a razão face a face, de igual para igual, em todas as fases da evolução humana. A fé dogmática, cega e irracional, que se apoia em opiniões tiradas de velhas tradições mitológicas e folclóricas, murcha nos caminhos da evolução na medida em que a razão do mundo vai se revelando à inteligência humana.
O emurchecer da fé dogmática é amargo e trágico, mergulhando as religiões formalistas e dogmáticas no charco dos interesses materiais, fato que hoje estamos presenciando em todo o mundo. São dolorosas as manobras feitas pelo dogmatismo opressor para sustentar-se em pé ou de cócoras na corrente evolutiva. Ao contrário disso, a fé racional ou raciocinada acompanha e não raro antecipa as posições novas do pensamento na busca da verdade legítima e natural. O homem traz em si mesmo, na sua consciência e na sua afetividade, o impulso fideísta. Descartes, na sua busca introspectiva da realidade, mergulhando no cogito, em profunda cogitação filosófica, descobriu a ideia de um ser supremo e perfeito em si mesmo e declarou que a ideia de Deus está no homem como a marca do obreiro em sua obra. Kant observou que essa ideia é o mais elevado conceito formulado pela mente humana, pois encerra em si mesma a síntese da realidade universal. Kardec, em suas pesquisas psicológicas sobre a questão, concluiu que o homem traz em si a lei de adoração, que se comprova no plano histórico pelas manifestações universais, de todos os povos e de todas as fases da evolução humana. A exigência constante dos ritos de adoração em todas as condições existenciais do homem revela a natureza ôntica dessa lei e todas as condições do homem provam que ela tem sua fonte no próprio onto, ou seja, no próprio ser da criatura humana. Disso resulta que o homem é um ser religioso. Mas a religião, para Kardec, embora se manifeste historicamente em processos rituais, não se prende a essas formas de simples exteriorização, definindo-se, na sua expressão mais legítima, como adoração íntima e consciencial. Corroborando isso, Bergson uniu a religião à moral, considerando que a verdadeira religião é individual e absorvente, não se conformando com as religiões formais e coletivas. Pestalozzi, que foi mestre de Kardec, já havia afirmado, antes da tese bergsoniana, que a verdadeira religião é a moralidade. A dor marca a religião em todos os seus aspectos, revelando que a sua origem está no impulso de transcendência do homem. Dessa maneira, o conceito antropomórfico da dor, como castigo de Deus, resultante do pecado, seja como problema de consciência ou como resultante kármica, proveniente de ações maléficas em vidas anteriores ou remorsos decorrentes dessas ações na vida presente, não passa de um resíduo do antropomorfismo que assinala as fases iniciais do desenvolvimento humano. A palavra karma é indiana e provém do sânscrito, mas vulgarizou-se na cultura espírita pelo fato de reduzir a expressão espírita a efeitos da lei de ação e reação numa só palavra. A tendência ao antropomorfismo, natural no homem, contribuiu poderosamente para integrá-la na linguagem espírita, sem nenhum prejuízo doutrinário quanto à sua significação. A doutrina espírita tem a sua terminologia própria, específica, que não pode ser alterada ou atualizada, como pretendem alguns novidadeiros. Mas isso não impede que um termo ou outro, absorvido naturalmente pelo meio espírita, a ponto de se tornar usual, seja aceito pelos estudiosos. Alguns jovens afoitos e alguns velhotes novidadeiros querem transformar a terminologia espírita num saco de gatos, sem o menor respeito à tradição e à estrutura da doutrina. Na linguística em geral, a lei de absorção de termos enxertados permite esses enxertos quando eles podem facilitar o trânsito das línguas, sem prejuízo das estruturas linguísticas em questão. Em geral, a própria linguagem afetada por esses atentados terminológicos rejeita os termos impróprios, devolvendo-os à praia, como faz o mar com os detritos lançados nas suas águas. As estruturas linguísticas, como todas as demais, defendem-se das intromissões de terminologia estranha. O caso da palavra karma é um dos poucos que foram pacificamente aceitos em todo o mundo, e essa aceitação universal é a única forma de legitimação do novo termo na antiga terminologia. Isso ocorre quando as leis de euforia e de afinidade conceptual não repudiam o termo e não é uma pessoa, nem um grupo de novidadeiros ou uma instituição doutrinária que decide sobre a aceitação. Por influência do antropomorfismo, desenvolveu-se no meio doutrinário espírita a ideia restritiva de que toda aleijão ou situação anômala é de natureza kármica.
Não obstante, o próprio Kardec adverte que muitos desses transtornos ocorrem por causa das imperfeições da matéria densa, de que se constitui o nosso mundo. Foi o que Hegel postulou em sua teoria da evolução estética e Bergson reconheceu na sua teoria do elan vital. A restrição antropomórfica do karma desfigurou a aplicação indiscriminadamente aos casos de acidentes reencarnatórios. Uma criança nasce com deficiência numa perna ou num braço e logo um sabereta espírita promove a suposta devassa do seu passado, acusando-a de crimes inverificáveis. Precisamos compreender que o espírito reencarnante tem o seu passado e traz o seu karma, mas também enfrenta uma nova experiência em que está sujeito a acidentes vários na fecundação e na gestação, no parto, nos problemas da hereditariedade biológica e assim por diante. Assim como temos em nosso destino a programação e o livre-arbítrio, temos também na experiência da reencarnação o karma e a margem naturalmente livre da nova experiência natalina. É verdade que a programação kármica leva em conta os acidentes prováveis, mas a margem de liberdade é indispensável na experiência reencarnatória, e que acima dos objetivos de resgate existe o interesse básico de aprendizado e desenvolvimento das potencialidades. A teoria fatalista de Spinoza, em sua formulação matemática irredutível, não corresponde à doutrina espírita de causa e efeito, precisamente por nos mostrar o mundo asfixiado numa estrutura sem liberdade e, portanto, sem opções, sem margem para a experiência do espírito. Todas as possibilidades experienciais do homem estariam sumariamente excluídas do processo da vida, ante esse despotismo divino, que na verdade não seria divino, mas satânico. Por outro lado, as funções essenciais do inteligível estariam obstruídas, condenando-se o espírito a uma vida terrena de trabalhos forçados, sem a mínima possibilidade de opção. A própria intervenção de Deus e a atividade dos espíritos protetores estariam fatalmente barradas diante dessa programação de computador eletrônico. É forçoso considerar-se também a impiedade e até mesmo a imoralidade da permanente exibição dos crimes do passado nos aleijões da atual existência. Entre os gregos houve correntes filosóficas que anteciparam o fatalismo spinoziano de maneira ridícula, admitindo-se, na teoria do eterno retorno, que na reencarnação os homens voltavam às aldeias e casas estritamente semelhantes às do passado, com todas as suas delícias. Ao invés do progresso, da evolução das coisas e dos seres, teríamos apenas a repetição inútil e permanente das situações e condições anteriores. Sócrates mostrou a insanidade dessas teorias de raízes mitológicas e antecipou a teoria livre da reencarnação espírita. Existem, naturalmente, os círculos viciosos das reencarnações repetitivas, a que se apegam espíritos irresponsáveis e indolentes, mas é a esses que Lázaro se refere, numa de suas mensagens incluídas em O Evangelho segundo o Espiritismo, advertindo que os guias da humanidade em marcha farão esses indolentes avançar, com a dupla ação do freio e da espora, que corresponde à ação da consciência e da dor sobre esses retardatários. De que serviriam os protetores e a ação benéfica das provações dolorosas, se a programação dos destinos fosse absoluta e, portanto, esmagadora? Kardec lembra que nenhum espírito se reencarna para repetir o passado criminoso, pois nenhum processo reencarnatório tem por finalidade o mal, mas apenas o bem. Os que fracassam na reencarnação, retornando às práticas anteriores, são náufragos e não predestinados. Cada reencarnação implica uma missão e não existem missões criminosas. É tempo de reexaminarmos essas questões, evitando as perguntas frívolas que muitas vezes se nos deparam no meio espírita, como esta: por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem e porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto que anunciam as transições evolutivas para planos superiores. Nada se faz sem esforço e, portanto, sem dor. Ninguém supera a gravitação sem esforço e dor. É necessário explodir dos foguetes espaciais para que o homem sinta a pressão atmosférica e a gravitação terrena para se lançar no espaço sideral. O homem não é mais do que um dos elementos ativos da natureza, como os vegetais e os animais. Cabe-lhe,
em conjugação com os demais elementos, trabalhar a terra, modificá-la, prepará-la para o futuro, sacrificando-se ao lado dos seres massacrados por ele em suas experiências evolutivas. Tendo atingido o desenvolvimento mental necessário para lhe dar supremacia sobre os demais, não se conformou com a sua condição animal e atingiu a duras penas a condição superior do subhumano, de que ainda hoje não conseguiu libertar-se. Proclamou-se Filho único de Deus, com direitos de herdeiro exclusivo sobre toda a criação, e não se sujeitou às exigências da humildade e da simplicidade para prosseguir na escalada, já então de ordem moral e não física. O mito grego de Prometeu, que roubou o fogo do céu, dá-nos a medida do atrevimento humano. A inconformação com a dor e a morte é simbolizada no mito pelo roubo do fogo divino e a condenação de Prometeu, entregue aos abutres do Cáucaso, simboliza a condenação da espécie humana às condições perecíveis das espécies animais. A imolação voluntária do Cristo, para salvar a humanidade do seu orgulho estúpido e orientá-la nos caminhos mais suaves da humildade e do sacrifício, foi o socorro da humanidade crística, dos mundos superiores do cosmos, tentando despertar o homem terreno para o seu engano desastroso. Se o exemplo do Cristo e os seus ensinos tivessem sido aceitos, não estaríamos mais num mundo de provas e expiações, mas teríamos o reino de Deus implantado e florescente na terra. No plano moral que o homem atingiu, dotado das luzes da consciência, bastaria a sua aceitação da humildade para que o desenvolvimento de suas potencialidades divinas se acelerasse. Infelizmente, empolgados pelo orgulho e a arrogância, continuamos a considerar-nos como os privilegiados de Deus e nos embriagamos com o vinho dos tonéis inúteis de Sísifo, que rodamos sem cessar até o cume da montanha e o deixamos rodar em costa abaixo sem nenhum proveito. Nosso orgulho não nos permite aceitar a condição humana, que nos sujeita às doenças, à dor e à morte. Caímos na contradição de sonhar com a eternidade da vida carnal, esquecidos de que a carne é um simples agregado atômico sujeito à dissolução temporal. Aniquilamos o próprio planeta em que vivemos e ateamos fogo a nós mesmos, tentando superar a morte com alucinógenos que a abreviam e com o ridículo expediente dos cadáveres congelados. Tamanho foi o nosso orgulho, que acabamos nos frigoríficos como animais de corte. 4. O mundo sem dor. Toda a ênfase deste capítulo podia ser representada por uma página em branco. A evolução da dor equivaleria à instalação universal do nada, esse conceito vazio, segundo Kant, esse zero absoluto da antirrealidade, essa negação da negação, em termos dialéticos, seria o princípio de tudo o que não é nem pode ser. Pitágoras, para figurar a solidão de Deus antes da criação, recorreu à ideia do uno, o número um sublinhado, sem procedência nem consequência, imóvel no inefável. Sartre, em Nosso Tempo Doloroso, para devolver o homem ao nada de que teria saído, teve de recorrer à contradição de uma fórmula dialética que levaria o pensamento à frustração total de si mesmo. Não há saída para a ideia do nada, senão no solipsismo da volta ao nada, que nada é nem pode ser. A imaginação pitagórica teve pelo menos a coerência de recorrer ao acaso, admitindo um estremecimento do uno inefável, que multiplicaria a unidade, desencadeando a década, o número sublinhado desde que deu nascimento ao todo. Filósofos e teólogos cristãos vangloriam-se até hoje da originalidade da Bíblia, que fez Deus tirar o mundo do nada, tirar o real do irreal. Mas a Bíblia é um livro judeu e não cristão. Configura-se nessa vanglória a glória vã de um roubo do nada. Na verdade, o nada só pode existir em termos de relatividade, o que, subordinando ao todo, anula toda a sua pretensão existencial. Para o nada existir seria necessária a existência dos elementos formais do nada, que não seriam nada, mas alguma coisa. Tudo isso pode parecer uma cogitação vazia, mas não é, pois se processa nos quadros históricos do pensamento antigo e moderno, levando-nos a uma conclusão mentalmente objetiva: o nada é uma impossibilidade do pensamento. Como a dor é um elemento do sensível, chegamos a outra conclusão inevitável: o mundo sem dor é uma abstração gratuita que só existiria no imaginário absoluto e inconsequente,
pois a exclusão da dor implicaria necessariamente a inexistência de qualquer atividade. Seria o mundo da morte absoluta, sem a esperança da ressurreição, que acarretaria a dor absoluta. Nesse solipsismo do absurdo chegamos a outra impossibilidade do pensamento, a da definição absoluta de Deus. Nada mais podemos fazer do que aceitar a sua realidade como ela se apresenta na introjeção imemorial da nossa consciência profunda, em que Descartes encontrou na sua